Olá, viajantes! Bem-vindo ao canal Alimentar. E hoje é dia de entrevista no Viajando na Maionese, o nosso bloco. E para começar, eu vou fazer uma introdução, pompa e circunstância da pessoa que vai vir hoje aqui dar uma entrevista. Pela comida a gente entende de física, de biologia, de literatura, arte, ciência, política, qualquer área do conhecimento. Podemos enxergar a alimentação, porque a alimentação é algo que todos praticam ou que deveriam praticar. E hoje no canal Alimentar a gente vai receber a Juliana Dias. Primeiro, claro, vamos passar a vinheta, né? E daqui a pouco a gente volta. Então, viajantes, hoje eu tô aqui com a Juliana Dias. Juliana, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença no canal. Você não sabe como é importante esse ano, em 2017, a gente está com esse espaço maravilhoso, com uma produção muito legal. E a gente tem uma convidada de pompa e circunstância para estrear esse primeiro momento de entrevistas aqui no canal. Então, Juliana, a primeira pergunta é: quem é Juliana Dias? Joaquim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pelo espaço. Desejo sucesso para vocês. É um privilégio mesmo estar aqui com vocês. Então vamos lá, quem é a Juliana Dias? Eu sou a mãe do Daniel, apaixonada pela cozinha, pelo ambiente da cozinha e por escrever. São duas coisas, se você me pergunta o que você mais gosta de fazer, eu gosto de cozinhar e escrever e cozinhar. Então essas atividades é que me levam a pensar as questões da vida, do tempo, né, do mundo. Então eu acho que eu vejo assim a cozinha como uma lente para a gente compreender o mundo e poder colaborar com esse mundo. Mas a sua formação, me conta um pouquinho da sua formação. Como é que você começou a chegar onde você está hoje? Certo, eu sou jornalista de formação, então desde pequena eu sempre gostei de cozinhar e escrever. Então eu escolhi mesmo fazer o jornalismo. Só que na época que eu fazia o jornalismo não tinha tanta oportunidade para a gente trabalhar com o tema da gastronomia. Eu não vislumbrava como, mas eu queria estar lá. Eu percebia que os espaços eram bem limitados, tratando a gastronomia pelo lado das receitas, saúde, bem-estar, e eu tinha aquela percepção de que a comida era algo mais, que a gente podia tratar outras questões a partir da alimentação. Não sabia como isso acontecer, mas escolhi jornalismo por paixão, por vocação, e no final da faculdade é que eu pensei em como, quando a gente sai da faculdade, né, e aí, o que a gente vai fazer? Né, é uma pergunta que todos se fazem. Que todo mundo se faz. E aí eu fui construindo a minha caminhada para que eu pudesse me dedicar à área de jornalismo gastronômico. Na época não tinha ideia como, mas então eu fui buscar uma pós-graduação lá na PUC de comunicação e imagem. E lá eu conheci uma pessoa muito especial, que foi a pessoa que me ajudou a entrar nesse segmento, que é a Carolina Morim, que é minha sócia na Malagueta Comunicação. Então eu considero que foi um presente encontrar um parceiro, né, uma pessoa que realmente quis compartilhar esse sonho junto, né? Você também tem a sua parceira, então eu acho precioso ter pessoas como essas na nossa jornada, na nossa caminhada. Acho que a gente cresce um pouco junto, né? A gente compartilha alguns sonhos que cada um na sua verdade, área, mas ele vai compartilhar. Mas uma pergunta que eu queria te fazer: mas por que alimentação? Por que esse olhar para a gastronomia, esse olhar para a alimentação? Foi um insight, foi um olhar que você teve um pouco além do futuro? Eu, desde pequena, eu gostava de cozinhar mesmo. Então, eu ia para a cozinha, ficava fazendo bolos, pedia para minha mãe me ensinar. E eu atribuo esse interesse grande pela comida, não só como profissão, mas como uma forma de enxergar o mundo mesmo, pelo meu pai, o seu Pacheco. Meu pai é nordestino, paraibano, veio para o Rio de Janeiro muito cedo, e desde cedo a gente cresceu com aquela pessoa todo domingo preparando as comidas que ele comia na sua terra natal, lá no sertão. Então era dobradinha, era sarapatel, buchada de bode, a gente frequentava a Feira de São Cristóvão, comida Caxias, boa, né? farinha, Comida de tapioca. Exatamente, era o cuscuz, aquele amarelo que a gente faz na cuscuzeira, era a batata doce, o aipim, a carne seca. Então aquilo tudo fez parte da minha infância, mas eu percebia que aquela comida ali era uma maneira de matar as saudades. Ele fazia questão que a gente conhecesse um pouco da terra dele a partir da alimentação.
Então, intuitivamente, Joaquim, eu fui percebendo que a comida era mais do que aquele prato que estava ali para matar a fome, mas que tinha algo além. Então, eu fui atrás desse algo além. Eu não sabia que esse algo além era cultura, não sabia que tinha significados, simbolismos, não sabia que a gente podia tratar de outros assuntos a partir da comida, mas essa intuição primeira veio desse ambiente da casa, da família, né? Por ver o meu pai mostrando e apresentando esses pratos e levando a gente para conhecer um pouco da cultura dele. Até porque na cidade onde quase não tem, né, quer dizer, é uma grande habitante, tem uma quantidade muito grande de habitantes de lá, só que não tem vamos dizer, não tem uns produtos mais ou menos, né? Tem poucos lugares, você Isso, não tem, é pouco acesso aos produtos que tem no então Nordeste. A gente sempre sabia os lugares onde acessar porque, a melhor goma, o sim, melhor queijo coalho, a manteiga de garrafa, né? E aí você tinha isso em casa, então era maravilhoso. Isso. A próxima pergunta, saindo um pouco desse tema, o que é Malagueta Comunicações? Isso, a Malagueta é um sonho que eu consegui realizar com a Carolina, porque antes de conhecer a Carol, antes de entrar na pós, que foi onde eu conheci, eu fiz um projeto de ter um site de gastronomia. Então, para realizar o sonho desse site, eu preparei um projeto do site em forma de receita e enviei por Sedex para a chefe Flávia Quaresma, que na época tinha o Carreme. E eu acompanhava muito o trabalho da Flávia e também acompanhava muito o trabalho da Danúzia Bárbara, que na época era uma crítica de expressão na cidade. Então, acompanhando o trabalho dessas duas pessoas, eu falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero escrever sobre gastronomia, eu não sei como. Então, eu pensei, e meu sonho era ter um site de gastronomia, né, para poder expressar essas ideias sobre alimentação, a partir da economia, política, saúde, tecnologia, ciência. Eu queria tratar a alimentação, agora falando como jornalista. Eu imagino um jornal de economia e todas as notícias têm o viés da economia. Então, a primeira informação é pela abordagem econômica. Então, o meu sonho era ter um site de gastronomia onde todas aquelas notícias viessem pela abordagem da gastronomia. Pelo olhar da gastronomia, isso, né? Isso. Olhar da alimentação. Isso, exatamente. Então, eu falei, bom, eu vou ter um site, não tenho dinheiro, não tenho como empreender fora, ter um material impresso, então eu vou ter um site na internet. Uma coisa também que eu queria destacar, a internet é o lugar onde eu pude empreender, expor as minhas ideias, encontrar interlocutores, ver que tinham pessoas profissionais que também gostariam de aprofundar mais as análises sobre alimentação, ter outros tipos de matérias sobre comida. Então, eu fui encontrando parceiros, interlocutores, pessoas que foram só somando nessa caminhada. Então, eu mandei por Sedex para Flávia Quaresma essa proposta do site, enrolada numa pimenta. A Malagueta não existia ainda, mas eu enrolei numa fitinha, botei uma pimenta e mandei por Sedex para ela, né? E não tive nenhum resultado, nenhum retorno. Aí, numa Flip, que é a Festa Literária de Paraty, eu vi que ela ia estar lá, estaria lá apresentando, fazendo uma palestra. Então, fui até a Flip, especialmente para tentar encontrá-la. Né? Eu lembro que nessa época também foi o Antônio Bourdain, né? Foi a primeira vez que ele veio ao Brasil, e tinha também o Ariano Suassuna. Então, eu fiquei assim muito interessada em participar do evento, mas com foco no Anthony e na Flávia. E aí, quando eu encontrei a Flávia Quaresma, eu abordei ela, me apresentei, falou, oi, eu sou a Juliana, eu mandei um Sedex para você, queria saber se por acaso você recebeu. Ela falou assim, recebi, que bom, poxa, que bacana a ideia e tal, tenho interesse sim em conhecer, em tentar colocar em prática. Então, essa foi a minha entrada, dessa maneira. E aí nós marcamos com a Flávia, passamos um bom tempo sonhando, planejando esse site, desenhando. Foi com o projeto do site que eu fiz a minha primeira entrevista, que foi com o chefe Paulo Martins, quando ele veio ao Rio de Janeiro. Né? Eu lembro que o título da matéria é Não Tem Jeito, o Jambu vai marcar o mundo inteiro. E lembrando também, gente, que a Joana, a filha dele, a gente tem um vídeo aqui, a gente vai deixar o link aqui do lado, que a gente foi pro norte, a gente conheceu a Joana Martins e a entrevista com ela também está sensacional. Mas voltando ao assunto, continua. Certo, então ele foi o meu primeiro entrevistado e a minha porta de entrada para empreender nessa área de jornalismo gastronômico foi por essa ideia de propor um site para a Flávia Quaresma. O site ele não entrou no ar, mas em compensação,
o relacionamento que eu construí, O as network oportunidades. que você fez, né? Eu lembro que lá na Flávia a gente conseguiu realizar uma mostra de cinema e gastronomia, com filmes da Teresa Corção, filmes de um documentário de um cineasta, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas é Ricardo, não lembro o sobrenome. Ele tem uma série Brasil à Mesa. Então, lá eu pude experimentar essas ideias, né, que me ajudaram futuramente. E o sonho do site chegou com a Malagueta, com a Carolina, né, quando ela me procurou, porque ela tinha recebido uma proposta de fazer assessoria de imprensa para restaurante. E como ela me via sempre na sala de aula falando sobre comida, né, qualquer assunto eu trazia o tema da comida. Então ela falou assim, vou procurar aquela menina, de repente ela se interessa. E eu estava nesse momento desempregada, eu tinha pedido demissão para entrar nesse segmento de alguma maneira. Então eu queria estar dedicada a isso. Pude fazer isso naquele momento. E aí quando a Carol me convidou para fazer assessoria de imprensa, topei na hora. Né? Nós fizemos a assessoria do Sushimar Recreio, também foi uma ótima parceira, a Marta, a Carol, pessoas queridas, que nos ajudaram muito, nos apoiaram muito, e a partir daí a gente foi crescendo como assessoria de imprensa aqui no Rio, especializada em gastronomia. Então a gente só atendia gastronomia. Eu escrevi, Carol fotografava com máquina de filme, como hoje ela volta de novo trazendo esse olhar experimental, mas formamos assim uma boa dupla, uma apaixonada por fotografia, outra apaixonada por escrever, e as duas interessadas pelo tema da gastronomia. Então foi um encontro muito promissor e muito frutífero. Nós já fizemos 10 anos juntas. Agora a gente está em outro momento, Carol está se dedicando à fotografia experimental e eu estou me dedicando aos cursos de extensão e pós-graduação na área de jornalismo gastronômico. Eu acho que você já respondeu até minha quarta pergunta, eu não preciso nem fazer mais outras perguntas. A minha próxima pergunta seria, como é trabalhar em sociedade com uma pessoa que vocês falam sobre o mesmo assunto, só que são de áreas diferentes? Como trabalhar? Entendeu? Joaquim, aí que está a riqueza. Aí que está a riqueza. Porque a comida, ela é um tema que é multidisciplinar, é multidimensional. Tem várias dimensões, vários olhares. É um lugar que reúne saberes, práticas, vivências, experiências. E quanto maior diversidade de conhecimentos, de áreas, de experiências, mais rico fica. Então, assim, nessa minha caminhada como jornalista, eu procuro estar com pessoas de diferentes áreas, né, que me ajudam a enxergar cada vez com mais nitidez os desafios e as questões da área de alimentação. Então, estar com a Carol, que é da fotografia, junto com o jornalismo, foi assim um casamento perfeito. Porque a gente precisa, quando a gente olha para um prato de comida, a gente come com os olhos. E a Carol tem aquela sensibilidade, aquele olhar artístico de captar ali o momento. É muito mais do que a foto chapada, né? Ela capta o momento, a emoção. E nas palavras eu buscava também trazer emoção, trazer poesia. O nosso trabalho sempre foi muito permeado pela arte, pela poesia, pela estética, porque a gente acredita muito que falar sobre alimentação tem que trazer o olhar artístico e estético, para romper, provocar mesmo. Né? Eu estou lembrando de um autor, que é um filósofo, que é o Karel Kosick. Ele fala que a gente vive numa pseudo-concreticidade, né? A gente está sempre em volta de vários fenômenos e não consegue entender a essência daquilo que acontece à nossa volta. E ele fala que a arte tem essa capacidade de romper esse lugar falso, esse pseudo-lugar onde a gente está e fazer a gente pensar, provocar. Quando eu penso na alimentação, em produzir conteúdo sobre alimentação, eu penso um pouco nisso que ele fala, de, despertar mesmo a partir do que a gente provoca com as palavras e com as imagens. A gente conheceu uma jornalista francesa que tem um site de gastronomia, que ela falava que o importante era o choque das palavras e o peso das fotografias. Eu nunca mais esqueci isso que eu ouvi dessa jornalista francesa. E eu falava sempre isso com a Carol, né? Carol, é o peso das palavras e o choque da fotografia para comunicar. São muitos desafios para comunicar sobre alimentação, muitos. Todos nós somos comunicadores. Todos nós temos essa missão de comunicar, de construir o diálogo, mas é um desafio muito grande, né? De você ouvir o outro, prestar atenção no outro, exercitar essa escuta. Ter um cuidado, né? Ter um dedos para como falar também, pela sensibilidade que a gente está trabalhando como um todo, né? Isso. Né? E é empreendedora, mulher, cozinheira,
eu sei que você também entra em causas de domínio público, vamos dizer assim, né? Eu participei contigo numa reunião da Alerj sobre a legislação sobre a comida como patrimônio do Rio de Janeiro. A gastronomia como uma política cultural, Me conte um pouco sobre essa lei e como está em atividade hoje em dia, né? Que é uma lei que foi aprovada em 2015, isso, né? Isso, Me conte um pouquinho mais, Ju. Esse foi um processo coletivo, uma caminhada que é uma demanda, uma emergência de vários profissionais do setor da gastronomia. E eu tive a oportunidade de estar com o Chico Júnior, que foi quem idealizou o Prêmio Maravilhas, que é um prêmio que tem o objetivo de valorizar, garimpar e dar visibilidade à produção gastronômica do Estado. E nesse movimento, que ele também é um pesquisador, ele se reuniu com outras pessoas que são pessoas ao longo da caminhada, como a Deise Novakoski, a Tereza Corção, a Kátia Watts do Cindy Rio, e sempre com aquela preocupação, poxa, a gente precisa ter a gastronomia como um fator cultural, como uma política cultural. Porque a gastronomia é cultura, ela está em todos os espaços, mas ao mesmo tempo ela não tem um espaço assegurado politicamente. Então, quando você quer empreender, apresentar projetos, quando você quer defender determinados espaços no campo da gastronomia, até mesmo a questão trabalhista, que é uma questão que não é muito regulamentada, muito complicada. É muito escrita pelo papel, né? Trabalhista, acho que é uma coisa muito antiga na área dos cozinheiros, só que tem que ser atualizado para os dias atuais e para os formatos dos trabalhos atuais, porque a gente não existe só restaurante. Existe restaurante, existe food truck, existe barraquinha, existe barraca na praia, e isso tudo tem a sua legislação, tem os seus horários de trabalho, que não foi atualizado com o tempo. Se você for bater em qualquer restaurante, você vai ver, não é um trabalho escravo, mas tem um peso maior, que eu acho que cada um tem que ter um olhar melhor, né? Eu acho que essa proposta vai fazer que dê um olhar melhor aos trabalhadores da gastronomia, às pessoas que trabalham na gastronomia, tanto os pequenos produtores, como também os trabalhadores, né? Enfim, eu acho de suma importância. Né? Essa questão que você está trazendo, eu lembro muito que nós passamos 3 meses discutindo com um grupo multidisciplinar, profissionais de diversas áreas, 20 no total, discutindo como elaborar um projeto de lei em que a gastronomia fosse tratada como uma política pública, uma política cultural. E a questão trabalhista foi trazida muito bem pela Deise Novakoski. Então, ela trouxe um pouco disso que você está colocando. Ao mesmo tempo que gastronomia é cultura, é uma cidade turística, mas esses profissionais que são os protagonistas, eles não têm reconhecimento, não têm visibilidade. É antagonista, vamos dizer assim. Certo. A gente fica à mercê das pessoas que estão à frente do restaurante, vamos dizer assim, né? Sim. Mas agora, de uma forma, a gente está falando de política, e como está hoje em dia, na nossa política atual, bem complicada, né? Mudou o presidente e tudo mais, como está atualmente essa lei, como está providenciando isso? Isso, então em 2015, Joaquim, só para a gente poder esclarecer, foi aprovado pelo governador, o Pezão, o Marco Referencial da Gastronomia como Cultura. Esse marco está disponível na internet para as pessoas consultarem. A gente vai deixar o link também aqui embaixo para você acessar, quem estiver interessado em ver a lei. E esse marco traz diretrizes relacionadas à educação, relacionada à arte, relacionada à cultura, ao patrimônio, tudo voltado para o Estado. É bem interessante, já dei uma olhada. E uma das questões que traz o marco é que descreve quem são os profissionais diretos da gastronomia, que começa com o agricultor e termina com quem está lá no salão, na ponta, então passa por todo o processo da gastronomia do campo à mesa, justamente porque foram vários olhares construindo esse escopo, e os profissionais indiretos da gastronomia, que são comunicadores, gestores e produtores culturais. Públicas, isso, exatamente. Essa lei, ela prevê também um selo que vai ser conferido para pessoas ou instituições que valorizem a gastronomia do Estado, e também vai ser criada uma comissão, chamada Comissão de Gastronomia do Estado do Rio de Janeiro. Essa lei, no momento, ela ainda não saiu do papel. Ela foi aprovada, mas ela não saiu do papel. Ano passado, a gente passou todo o ano tentando tirá-la do papel. O que nós fizemos foi um segundo seminário, chamado Gastronomia e Cultura, para apresentar o marco, e junto com a Secretaria de Cultura, porque como é uma lei ligada à Secretaria de Cultura,
a gente veio tentando colaborar para que fosse lançado um edital público para selecionar um grupo de 20 representantes da sociedade civil para compor essa comissão. Quando nós chegamos bem perto, a Secretaria de Cultura foi destituída, né? Aí depois foi retomada. Aí quando a gente chegou mais perto de novo, a secretária foi exonerada. Então a gente está no momento de aguardar, luta, né? Foi agora em janeiro isso, então é bem recente, janeiro de 2017, que a gente ia novamente lançar esse edital. Então agora a gente está aguardando esse movimento de que o novo secretário coloque na pauta a proposta de lançar essa comissão, porque com essa comissão, as pessoas que vão participar da comissão vão poder pleitear para que essa política saia realmente do papel, para que essas diretrizes possam, de alguma forma, né, articular com outras políticas que já existem. E um espaço importante de luta que eu vejo é o Conselho de Políticas Culturais, que é um conselho que é deliberativo, ou seja, os participantes, eles podem não só monitorar, acompanhar as leis, mas propor também. E nesse conselho, que é um conselho que está ligado ao Sistema Nacional de Cultura, que por sua vez tem um Sistema Estadual de Cultura, esse conselho é formado por representantes de diversas manifestações artísticas, mas não tem a gastronomia. Aí que eu queria chamar a sua atenção. Todas essas manifestações artísticas passam pela gastronomia. Né? Você vai falar de teatro, você pode trazer gastronomia, de música, gastronomia. Mas a gastronomia, enquanto expressão artística, ela não está lá representada. Então, o que eu vejo, Joaquim, é a necessidade de nós, como trabalhadores da gastronomia, né, poder olhar para a gastronomia como um espaço de política cultural. E eu acho Conquistando esse espaço, a gente pode também conquistar outras pautas para o próprio setor. E o que eu acho também interessante de ter nessa lei, nessa proposta de lei, é a Lei Rouanet voltada para a gastronomia. Isso, porque como a gente sabe que a cultura de papel, né, os livros de gastronomia são caríssimos para ser produzido, para ser um jornal de gastronomia. Os muito eventos complicado. também, você E pode ver, bem difícil você fazer os eventos. Os eventos também. não tendo um parceiro. A gente tendo o Rio de Janeiro como uma cidade cultural, uma cidade gastronômica. Exato. E uma cidade turística, a gente tendo esse apoio da Lei do Rouanet para todos esses projetos de evento, de livros sendo lançados, aí vai ser mais fácil a gente ter até publicidade para o Rio de Janeiro, né, também, né? Nós somos da gastronomia, somos trabalhadores da cultura também, então a gente tem que ficar realmente atento a ocupar esse espaço da cultura, literalmente. E bate tudo na legislação. Eu acho importante a tua preocupação, o tempo todo você está trazendo essa importância de documentar esses conhecimentos, Joaquim. Isso é muito importante a gente documentar. Eu acho que também e valorizar esses saberes. Não é só um saber que prevalece, não é só um saber científico que prevalece, não é só um saber técnico de uma determinada nação.